Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intoxicação e medicina quântica. Aí às vezes a gente pergunta assim, mas o que tem a ver isso com medicina quântica? Na verdade é porque a medicina quântica, quando a gente usa esse termo, a gente está falando de uma medicina integrativa, uma medicina que vê o corpo como um complexo de energia, que as células se comunicam entre si, que na verdade nós somos um conjunto energético e quando nós estamos doentes é porque esse conjunto energético está em desarmonia, né? E a primeira coisa, a coisa básica que faz o nosso corpo ficar em desarmonia é um processo de intoxicação, que ele vem, né? Pode vir por alimentação, pode vir por medicamento mesmo, pode vir por poluição, produtos de limpeza que a gente cheira, produtos de higiene pessoal, a gente passa na pele e tal. Ah, você passa muita maquiagem, pode estar te intoxicando com chumbo, a gente já tem um vídeo sobre isso, tá? Esse assunto de intoxicação eu já abordei várias vezes, né? Na verdade, a gente está fazendo aqui um trabalho de formiguinha para poder penetrar essa ideia em vocês e a gente entender como sociedade que antes da gente pensar em tomar um medicamento, a gente tem que pensar na limpeza do corpo, né? Às vezes eu falo para o paciente o seguinte, você imagina aí a sua axila, ou seu sovaco, né? Sua axila fedida. Aí você pensa o seguinte, bom, tá fedida, eu vou ali comprar um desodorante e eu jogo o desodorante em cima do fedor. O que vai acontecer? Pode ser até que alivie inicialmente, mas a gente sabe que logo em seguida tá pior o cheiro, porque o objetivo seria limpar antes de pôr o desodorante, né? E na maioria das vezes, você limpando adequadamente, nem desodorante ia precisar, certo? E isso que vai acontecendo com o nosso corpo quando a gente imagina usar um medicamento. É um corpo que está fedido e a gente vai e joga um desodorante ali achando que vai resolver. E não vai resolver, porque os medicamentos eles vão no sintoma e não na causa. E a causa, ela sempre, gente, tem a ver com uma intoxicação. Excetuando as doenças agudas, como um trauma, alguma coisa que a pessoa quebrou o braço, teve um ferimento, isso obviamente é diferente, mas quando é uma doença que você adquiriu, seja ela, aí você fala assim, amidalite, o problema é a bactéria. Não é só a bactéria, nós temos um sistema imunológico fantástico, capaz de combater qualquer bactéria que entra dentro da gente. Quando ele não faz isso é porque tem alguma coisa atrapalhando. Intoxicação. A intoxicação leva, como a gente já falou, uma possibilidade de uma contaminação por parasitas e a contaminação por parasitas leva a um problema de deficiência nutricional. A deficiência nutricional leva a um problema de disfunção do órgão, disfunção das células, que pode fazer uma lesão estrutural e aí nós vamos ter as doenças crônicas, tá? Então, vamos por aqui, o primeiro processo que a gente tem em termos da doença é a intoxicação. O que pode nos intoxicar? Nós já falamos, metais tóxicos, podem vir dos agrotóxicos, podem vir dos produtos de limpeza, de higiene, até a pasta de dente, tem flúor, certo? A gente tem medicações com alumínio, tem medicações que têm metais tóxicos, tem vacinas com metais tóxicos. Não estou dizendo para você não vacinar, mas eu estou dizendo que você tem que entender que após uma vacina dessa, que às vezes tem necessidade de ter um metal tóxico para sua conservação, a gente tem que usar um processo de desintoxicação posteriormente. A gente tem que entender isso para não ir acumulando esses metais dentro do nosso corpo e nos causar algum problema posteriormente, tá? Outra coisa, sem ser metais tóxicos, os conservantes dos alimentos. A gente percebe a quantidade de alimentos que a gente come que podem ficar na gôndola do supermercado por tanto tempo.
Quando o alimento ele é puro, orgânico, você vê, rapidinho ele apodrece, rapidinho ele se perde. E no supermercado os alimentos ficam muito tempo. Existe algum produto ali impedindo o crescimento de agentes, né, que faz com que haja uma conservação maior, mas aquilo ali é prejudicial ao nosso corpo, certo? Aquilo ali não faz bem. É uma ideia também que a gente tem que fazer uma desintoxicação. A poluição atmosférica, dependendo das cidades, ela está muito intensa. Hoje, o nosso lençol freático, a água que a gente bebe, ela já vem com um processo de contaminação, certo? Por mais que a gente utilize filtros, nem sempre são eficientes para isso, tá? Bom, então tá. Tem os solventes que são de origens de petróleo, né? Você tem a gasolina, você tem o diesel, que com a utilização deles, eles são voláteis, eles vão para a natureza, eles vão para o solo. Isso também é um processo de intoxicação, tá bom? Bom, enfim, são vários produtos que nos intoxicam, tá? E aí vocês imaginam o que vai acontecendo dentro do nosso corpo. Essa intoxicação, como a gente já falou, tá? As nossas células, as nossas células, né? Elas conversam uma com as outras, certo? E se a gente imaginar aqui um capilar, né? Ou uma artéria que tem como função levar alimento para essas células, o alimento ele vai por difusão até chegar nessas células. Então, quando você vai tendo um processo de intoxicação, os tóxicos eles vão se acumulando no espaço entre as células, que a gente chama de matriz extracelular. Com o tempo, vai mudando a característica em torno da célula, muda o pH, os tóxicos vão se acumulando aqui. Aquilo que a célula deveria jogar para fora também vai se acumulando aqui, então vai formando uma nuvem de tóxico, uma carapaça na célula que faz com que impede que os alimentos, os nutrientes, o oxigênio chegue na célula. E isso com o tempo vai causando uma disfunção dentro dela. É isso que é a importância da gente tirar esses tóxicos. Porque quando você tem uma disfunção da célula, o órgão começa a ter uma função inadequada e a gente começa a ter os sintomas. E os sintomas que nos faz procurar o atendimento médico. Só que aí não é o sintoma que tem que ser tratado, é a intoxicação, tá bom? Isso aqui é muito importante a gente entender esse negócio, tá? No processo final da intoxicação, a gente vai tendo uma perda na estrutura celular, na estrutura do órgão, e isso leva a uma doença crônica. Que tipo de doença crônica? Gente, qualquer doença autoimune é uma doença crônica. Psoríase, vitiligo, lúpus, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e o câncer. O câncer nada mais é do que nossas células que tiveram que se transformar para poder suportar um ambiente extremamente tóxico. Se a gente pega um paciente e a gente tem tempo ainda, ele ainda tem um tempo de sobrevida, e a gente consegue desintoxicar por completo o corpo dele, nós temos uma grande chance de reverter essas células cancerígenas e elas ficarem normais, ou elas sumirem. As células cancerígenas elas somem e a pessoa passa a ter saúde novamente, tá? Isso é extremamente importante da gente entender, ok? Bom, o que muito me perguntam é como que a gente pode desintoxicar o corpo? Existem várias formas, cada uma com a sua necessidade, cada uma mais eficiente para cada paciente. Não existe isso que é bom para todo mundo e nem aquilo que é ruim para todo mundo, tá? Nós temos que testar. O meu corpo pode aceitar isso, o meu corpo pode aceitar, por exemplo, vitamina C, outra pessoa não. Isso é entendido. E tem períodos. Existem períodos que você pode aceitar uma coisa e outros períodos não. Não dá para a gente fazer uma coisa fixa para todo mundo, mas normalmente, para desintoxicar, no meu ponto de vista,
o padrão standard, gold, a melhor coisa possível é a zeólita, certo? Nós temos vários vídeos sobre zeólita, é um mineral de origem vulcânica que serve para desintoxicar o corpo. Nós podemos utilizar aqui a clorela, nós podemos utilizar o coentro, certo? O orégano serve para desintoxicar também, até matar parasitas, tá? Ó, orégano aqui. Existe uma água muito fantástica, que é a água QEM, acho que é QEM, tá? Que é sobre o hidrogênio molecular, que um dia eu vou falar aqui sobre vocês. O filtro, ele foi desenvolvido no Japão, é um filtro muito fantástico, certo? Ele coloca hidrogênio molecular, micropartículas de hidrogênio dentro da água, que serve para fazer um processo de limpeza, estimula o sistema imunológico. Quem tem acesso a essa água, quem toma essa água, tem uma melhora tão fantástica. Eu acompanho aqui com o microscópio, né? Tem alguns pacientes que vieram, a gente fez a microscopia com eles, tinha uma característica, eles compraram o filtro, certo? De hidrogênio molecular. Tem uma empresa que vende vários tipos de filtro. Se eu não me engano, eles estão numa faixa de 16 mil reais. É puxado, eu sei, mas puxa, isso é um investimento de saúde para a família fantástico. Eu não tenho ainda, eu espero um dia colocar na minha casa ou mesmo aqui na clínica para os pacientes poderem estar utilizando, entende? E depois de um tempo de utilizarem essa água, o único tratamento que eles fizeram foi esse, e o uso da zeólita, certo? Vieram fazer de novo a microscopia com o exame perfeito, certo? Um exame que sem problema nenhum. Inclusive, uma dessas pacientes já tinha tido câncer de mama e ela literalmente teve remissão completa do quadro. Hoje ela não tem absolutamente nada, e pelo exame de sangue na microscopia a gente percebe que ela não tem padrão de câncer, ok? Outras coisas que a gente pode desintoxicar, bem, enfim, tem vários sucos detox, né, vitaminas detox, tem várias formas da gente desintoxicar, tá? O importante é você ter uma alimentação que seja uma alimentação saudável. Não precisa, gente, olha, eu converso muito com os pacientes, eu estou num processo de emagrecimento, né, o meu emagrecimento tá lento, mas é porque assim, eu não sou rígido em relação a muita coisa. Para mim, se a gente conseguir colocar a frequência de saúde nos alimentos que a gente consome antes, nós vamos fazer com que eles tenham uma ação muito mais propícia e vantajosa, nos levando a ter saúde, do que se a gente não colocasse essa frequência. E uma forma da gente colocar a frequência diferente no alimento é dando amor para ele, né? Você olhar para o alimento, abençoá-lo, falar que ama ele, certo? Isso parece um pouquinho de loucura, mas podem ter certeza absoluta que se vocês entrarem num ambiente que alguém ofereça amor para você, você vai se sentir melhor. E o alimento também. Lá dentro do alimento, ele é constituído por átomos que estão movimentando o tempo inteiro, eles estão vivos. É uma vida diferente do que a gente imagina como consciência que a gente tem, mas estão vivos. Tanto é que se você deixa ali, eles vão se apodrecendo, tá? Bem, enfim, certo? E quando você para essa estrutura viva, coloca a sua frequência, coloca o seu amor e você põe ele depois dentro de você, a ação que ele vai ter em você é muito diferente, tá? Então, essa é uma ideia que a gente tem de intoxicação e medicina quântica. A medicina quântica é para você entender que a gente pode retirar esses elementos que nos causam intoxicação para fazer com que o nosso corpo funcione energeticamente melhor, e com isso a gente tenha uma possibilidade de ter uma saúde melhor também, tá? Quem gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, eu agradeço muito a vocês, tá sendo muito bacana para mim compartilhar essas ideias. Cada dia que passa a gente sedimenta um pouco mais a nossa ideia, tá? Uma ideia de que esses tratamentos eles são baseados em desintoxicação, desparasitação, reposição nutricional e as frequências que a gente precisa dar para a pessoa para poder restaurar o corpo dela.
Um abraço a todos, até a próxima.